Boa noite, amigos. Está no ar o PUC TV Esportes. Hoje é terça-feira. Vamos até às 8h15 da noite. E no final de semana começa o Brasileirão. Antes tem Copa do Brasil. O Goiás joga no Pará. Times contratando, dispensando, gols da Liga dos Campeões da Europa. São muitos assuntos no programa de hoje. E você faz o programa com a gente pelo WhatsApp. O número é o 8599.000. Comigo aqui o Cleison Teixeira e o Jean Damas. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Wender? Boa noite, uma noite abençoada para você de casa. O Osmar, para minha surpresa, foi embora. Ah, para sua surpresa? Será que o Fabinho vai também? Pois é, ainda não. Não está nessa primeira lista de dispensados do Vila. Tudo bem, Cleison? Tudo, Pasqueto. Um abraço a você, um abraço, Jean, um abraço, amigos ligados aqui na PUC TV. Mas eu te confesso que eu gostei dessas dispensas e das contratações que o Vila fez até o momento, das intenções também do Vila. O Goiás, da mesma forma, o Goiás foi bem na contratação do William Kozlowski. É um jogador que se destacou pela Aparecidense e que eu penso que não vai ter muita dificuldade de se encaixar no time do Goiás. Acredito, claro, vai ser opção, o Hélio vai saber o momento certo de lançá-lo, mas acho que ele está pegando um time que vai dar ele condições de desempenhar um bom futebol. Tá legal. Vocês em casa não reparem não, por favor. Tô com o olho esquerdo um pouco fechado, inchado. Um probleminha aqui de acidente de percurso. Não foi acidente em casa, nada não. Uma infecçãozinha no olho, mas dei folga pro André ontem. Ele quebrou a minha ontem, hoje eu retomo aqui e amanhã vai estar tudo bem. Então vamos lá com o Goiás. O Eric tá fora do jogo, hein? Quinta-feira e é dúvida contra o Vasco. E hoje aconteceram apresentações de jogadores recém-contratados. A reportagem é do Humberto Castro. Um pacotão do gauchão. Após 3 semanas treinando, a diretoria apresentou 3 reforços para a sequência da temporada. Todos disputaram o Campeonato Gaúcho. Atacante Wesley, 25 anos. Lateral esquerdo Rafael Foster, eleito o melhor da posição, defendendo o Brasil de Pelotas. Tudo que aconteceu em relação às conquistas individuais foi proporcional ao período de trabalho que a gente teve aí durante esses 2 anos de preparação e eu não teria conseguido sem a ajuda dos meus companheiros e a confiança que eles depositaram em mim. E ainda Fred, tem nome de artilheiro, mas é zagueiro e chegou cheio de disposição. Satisfação enorme estar vestindo a camisa do Goiás. Agradecer ao Arley a oportunidade. E eu estou preparado sim, acho que tanto eu como os meus 2 companheiros aqui, a gente vem de uma sequência muito boa dentro do Campeonato Gaúcho, de números de jogos. Eu, particularmente, de 17 ou 16 jogos, eu fiz 15 jogos, 90 minutos. E ontem abriu a 3ª semana que eu estou aqui já treinando. Não tinha condição de jogo até por causa das finais do Campeonato Goiano. E caso o professor Hélio opte pela minha escalação no jogo de quinta-feira, eu estou à disposição e preparado para estrear com a camisa do Goiás. E com o elenco mais fortalecido para 2 partidas esta semana, longe de Goiânia. A delegação esmeraldina já embarcou para Marabá, onde permanece até amanhã desta quarta-feira. De lá serão 250 quilômetros até Tucuruí, local da partida contra o Independente. Um adversário desconhecido, mas que chegou às finais do Campeonato Paraense. Copa do Brasil. E no domingo, a estreia no Campeonato Brasileiro. Não custa nada continuar sonhando com um título de expressão. Isso sempre foi sonho desde quando era jogador. A gente sempre que a gente inicia uma competição, sempre que a gente monta um projeto, um trabalho, é justamente para que seja vitorioso, né? Acabamos de encerrar uma competição em que nós traçamos para ser campeões e acabamos concretizando isso. E uma grande contratação do nível de Léo Lima. E deixei para ele quais são as condições do Goiás, que o Goiás tem um patamar financeiro um pouquinho acima para contratar um jogador de referência, um jogador que seja bem quisto pelo torcedor, que seja realmente esse nome que o torcedor sonha em que possa vir, e o Léo se encaixa nesse perfil. Então, ele recebeu essa proposta, entendeu qual é o planejamento do clube para ele, e eu fico agora aguardando. E se ainda não tem Léo Lima, tem o William Kozlowski, vice-campeão goiano. Um jogador que está palavrado comigo até 31/12 de 2015. Nós vamos deixar tudo pronto para que ele possa já fazer os exames médicos, a documentação,
e quando nós retornarmos de viagem, o William já esteja à disposição do técnico Hélio dos Anjos para poder participar dos jogos normalmente, porque o William também pode participar da Copa do Brasil. Bom, dividindo os assuntos, porque são vários nessa ampla reportagem do Humberto Castro. Primeiro, os 3 jogadores que vieram do Sul. 2 deles, inclusive, viajaram para Belém, para Marabá e depois para Tucuruí para pegar o Independente. O zagueiro Fred e o atacante Wesley. O Rafael Foster, que foi o primeiro a falar com o Humberto, ele foi eleito hoje o melhor lateral esquerdo do Campeonato Gaúcho. Então vem bem recomendado? Sim. O meia lá foi o Paulo Baier. Não sei se isso melhora ou piora o referencial da seleção. Não, o Paulo Baier tem qualidade técnica. Demais da conta. Sabemos o campeonato que ele fez fez. 6 gols lá como meia. É aquela coisa, às vezes não joga todas, mas quando joga, as notas vão lá em cima. A qualidade dele é indiscutível. O Rafael, ele foi elogiado realmente pela imprensa gaúcha. Fez uma ótima semifinal contra o Internacional de Porto Alegre, pelo Brasil de Pelotas. É um jogador que demonstra qualidade no passe, no apoio e em bolas paradas. Tem algumas deficiências de marcação. O zagueirão bate falta também, o Fred. Bate, fez gol de falta no campeonato. É alto, parece que é um jogador técnico. Tem o outro também, né? O Jefferson, volante. Patrick, volante. E mais o Wesley, atacante. São 4 do futebol do Sul. Torcer para esses atletas, né? São jogadores que querem algo mais na carreira ainda. Jogadores sadios, fortes. Todos eles jogaram muito, não se contundiram nos campeonatos regionais. Vão ter a oportunidade de jogar Série A por uma grande equipe do futebol brasileiro, que é o Goiás. Estão tendo a oportunidade de ter uma estrutura de trabalho que talvez nunca tiveram nas suas carreiras, que é a estrutura do Goiás, e a oportunidade está dada, e o Goiás precisa do retorno deles. E são contratações, Cleison, que vêm com o aval do Hélio. Exato. O Hélio os viu jogar lá no Campeonato Gaúcho, né? Exato, e os jogadores também conhecem o trabalho do Hélio dos Anjos. Agora, dessas contratações para o Goiás é uma pena que esse aí, o Rafael Foster, né? Não tenha viajado ainda. Não tenha condições de jogar, né? Porque dos reforços que o Goiás contratou, talvez o Goiás mais precise hoje é um lateral esquerdo. Verdade. De qualidade, né? E coincidentemente... Aliás, ele nem pode jogar a Copa do Brasil. Porque porque ele já tinha jogado contra o Flamengo, pelo Brasil de Pelotas. Pelo Brasil de Pelotas. Talvez, ainda não está confirmado, mas talvez se junte a delegação lá no Rio de Janeiro para pegar o Vasco. Mas exatamente, eu não tenho dúvida de que ele, de repente, domingo contra o Vasco em São Januário, venha vestir a camisa de titular da equipe do Goiás. Mas, repito, é uma pena para o Goiás ele não poder disputar uma Copa do Brasil, porque para o Goiás seria importante. É a posição hoje que o Goiás mais carece, mais precisa, né, e só vai tê-lo durante o Campeonato Brasileiro. Pelo menos as referências são boas. O rapaz vem bem recomendado, porque eu sou meio encanado com isso. Lembra o Vila, quando contratou o melhor lateral esquerdo do Campeonato Baiano? O Reivan? Melhor meia do Campeonato Mineiro? Luiz Fernando? Esse não jogou de malandragem, mas era bom. Não jogou aqui, não joga em lugar nenhum. E depois ele foi pro Figueirense, jogou, tá fora do Brasil. Ele é bom, Jean. Ele não tem compromisso com o serviço. E o William Kozlovski, eu gostei também. Boa surpresa, temos imagens, gols marcados pelo William Kozlovski. É a outra imagem, Coco, do William Kozlovski, seu amigo. Você é o Coco, ele é o Kozlovski. Aí o homem metendo gol. Chegou. Ele é um terceiro homem, Cleison? De meio campo, sim. Joga um pouquinho mais atrás do meia. Exatamente. Se for para compor hoje o meio campo do Goiás, poderia ser Rodrigo, com a esquerdinha. Rodrigo, Davi, ele e o Felipe Menezes? Exatamente. E aí, dá conta? Dá. Boa aposta ou boa contratação? Dá sim. Boa contratação. Boa contratação. Ele não é mais aposta, ele é um jogador já com 29 anos, né? 28 para 29. Já tinha feito bons campeonatos goianos. Acho que esse foi o terceiro campeonato goiano dele. Ele é do sul do país, né? Pois do Paraná. Um jogador que já tem uma certa experiência, certa bagagem, sabe jogar, joga direitinho, tem qualidade. E eu penso que um cara que consegue se destacar jogando da forma como ele jogou, a gente percebia muita qualidade na forma de jogar. Chegando num time maior, que lhe dá condições de desempenhar o máximo, e com jogadores mais qualificados, ele só tem a jogar bem, não tem como não jogar bem. Gostou do Kozlovski, Jean? Gostei, uma contratação barata que nós vimos jogar aqui. Um jogador que tem um perfil muito parecido com o do Ramon,
Jogador bom na bola aérea, com bom passe, ajuda na marcação. Aliás, cadê o Ramon, hein? Pois é. O homem não joga mais. Aquilo que nós vimos naquela imagem exclusiva nossa no passado, que estava que treinando, o Pacau fez, né? mancando e muito. Então nós falamos, não é normal. Verdade. Né? Não é normal. E parece que não conseguiu se recuperar ainda. Nem faz falta para o Campeonato Brasileiro, o Ramon faz Você falta. acha que ele tem o estilão do Ramon, o William Kozlovski? E não, ele tem características parecidas. Bola aérea bom. De terceiro homem da Terceiro chegada homem na que frente. chega, que marca. Ele é mais rápido, né? Ele é mais rápido que o Ramon, tem mais velocidade. Mas é um jogador bom ali para disputar posição com o Ramon. A nossa equipe fez o embarque do Goiás agora há pouco lá no aeroporto. O Eric, atacante fora, com uma contusão no tornozelo. Está fora do jogo quinta-feira contra o Independente pela Copa do Brasil. E é dúvida para pegar o Vasco, hein? O Eric. Eu penso que vai pro jogo contra o Vasco. Você acha que vai? Acho que vai. Sai daqui e vai para lá? Vai. É contusão de tornozelo, viu, Jean? Tornozelo, como ele não tem uma lesão crônica já, é mais fácil de você recuperar, de você colocar no jogo. Se tivesse uma lesão crônica ou se fosse o joelho, para mim seria um pouco mais complicado. O Goiás age bem, preserva, departamento médico e de fisioterapia do Goiás é muito competente. Eu penso que ele estará inteiro para enfrentar o Vasco. Ô Cleison, sem o Eric, quem que entra? Talvez pode promover a Wesley, Bruno Henrique e Wesley. Bruno Henrique e Wesley. Tem o Juan também, né? Você tem o Juan como opção, é de lá também, vai querer mostrar serviço, vem nada do Pará, né? Jogador que está habituado, já deve ter enfrentado o Independente algumas vezes. Então, conhece bem. O Hélio vai apostar em um jogador que estiver se sentindo mais tranquilo e confortável para vestir a camisa do Goiás. Confortável que eu digo, sem sentir pressão, sem vir com aquela conversa de vou ter que me adaptar. Né? Então, não tem mais hoje espaço para isso. Então, o Hélio vai colocar aquele que ele sentir que vai estar melhor. Mas talvez o Juan largue um pouco na frente em função desse conhecimento que ele tem no futebol paraense. Veio de lá, né? Está mais entrosado com o grupo. Daqui a pouquinho tem mensagens no WhatsApp e ainda os 5 primeiros jogos do Goiás no Brasileirão Série A. Agora atenção para esse recado. Para você que quer economizar de verdade, anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. Conjunto frigideira Caribe Tramontina, 3 peças, R$ 44,90. Atum ralado Hemer, 170 gramas. Ou requeijão cremoso Regatas tradicional ou light, 200 gramas, R$ 2,47. Maionese Arisco tradicional PET 500 ml ou limpa pisos Casa Flor 500 ml, R$ 2,95. Macarrão sêmola Galo Espaguete Parafuso Pena Ave Maria ou Padre Nosso ou a goiabada predilecta, R$ 1,29. Óleo de soja lisa, a garrafa PET de 900 ml, R$ 2,28. Manga Tome, o quilo, R$ 2,25. Cenoura, o quilo, R$ 1,85. Banana prata, o quilo, R$ 1,77. Beterraba, o quilo, R$ 1,38. Mamão formosa, o quilo, 85 centavos. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Por favor, na tela, os 5 primeiros jogos do Goiás no Brasileirão. O Brasileirão começa sábado. Goiás joga domingo, dia 10, contra o Vasco, em São Januário. Na segunda rodada, sábado, dia 16, pega o Atlético Paranaense aqui. Depois vai fora, domingo, dia 24, e pega o Palmeiras em São Paulo. Depois vem aqui e pega o Grêmio. E depois, na quinta-feira, dia 4 de junho, 4 da tarde, tá na tabela da CBF. Inclusive, tem um jogo do Fluminense também às 4 da tarde, nessa quinta-feira, 4 de junho. Puxei na memória e não lembro de nenhum feriado. O Goiás pega o Sport fora. Sim. Essa rodada começa na quarta noite, tem jogo quinta tarde e quinta noite. Tá bom assim, né, Cleiton? Tem jogo domingo às 11 da manhã. Vai agora, Grêmio e Ponte Preta, então, né? É normal. Dentro dessa tabela aí com esses 5 jogos, se fizer de 6 a 7 pontos, estará fazendo uma campanha dentro da previsão do Hélio, sem sustos. Não é pouco não, Cleison? De 15 você conquistar 7 pontos, dá quase 50%. Quase 50% de aproveitamento. Fica na média ali para não cair, né? Não, você fica na média para ficar no meio da tabela ali, brigando no meio da tabela para cima. Volta aí, por favor, os jogos do Goiás.
É meio chutômetro. Não, talvez não seja, mas vamos lá. Não, Vasco e Goiás, quem é favorito? Vasco. O Vasco é favorito, O Goiás mas com o Atlético Paranaense Goiás. aqui. Palmeiras e Goiás. Palmeiras. Goiás e Grêmio. Goiás aqui. também. Aqui é favorito Aqui é contra o Goiás. Grêmio? É. Sport e Goiás. Pra mim é um empate. Ou pequeno favoritismo Eu pro acho esporte que- jogar em eu casa, acho que mas tirando o o Palmeiras, empate dá pra buscar nesse jogo aí. tirando o Palmeiras aqui pra mim nesse momento pau a pau. Tá muito acima do Goiás. Eu acho que até com o Vasco, Com o se, Vasco jogar, dá pra- se jogar direitinho, dá pra beliscar alguma coisa. O time do Vasco, quando precisa vencer mesmo, tem dificuldades. Não Você é tá um sabendo time que vai ter um inteiro pênalti ainda. lá domingo, né? Tem, isso normalmente tem. Em São Januário. Prepara, É Renan. difícil. Prepara que agora é hora do show dos pênaltis. Vamos lá pro intervalo. Daqui a pouquinho tem mais. Tem Vila Nova, tem Atlético, tem muita coisa ainda até as 8h15. Um abraço para a Rosana Melo, competente repórter de O Popular, e para o Walter Peixoto. Esse é meu amigo, viu? E o Valtinho sabe disso. E a Rosana é uma santa. É, Pra mexer com o Valtinho é santa. tem mesmo. Ele sempre manda Você mensagem aqui pedindo abraço, mas o telefone fica na redação e eu não vejo. Então já tô antecipando um abração pros dois. Mexer com o Valtinho não é fácil não, viu, Rosana? Você deve saber um pouquinho mais do que eu. Pasqueto, o Arley está parecendo o Sandy Júnior, gordo e inchado. Hernani Borges. Ai, meu Deus. Deputado Sandes, ex-deputado, tá sumido, né? Tá. Se bem que ele assumiu, né? É, Ele era suplente. Boa noite, amigos. Fico pensando quanto o nosso futebol tá mal. Nem nos campos de terra tem essas coisas que acontecem no profissional. Veja só, estou falando de um bom lateral, Clayton Salles, da Aparecidense. Na hora de comer o filé, não pôde, que foi ficar fora da final. Abraço a todos vocês. Adaelson Piscineiro. Valeu, Adaelson. O Clayton Salles, o Lineker e o Mário Sérgio voltaram a treinar hoje, lá no Goiás. Oi, meu nome é Wellington, queria mandar um abraço a todos vocês. Muito bom, vocês são bons para fazer programa, vocês comentam o que acontece de verdade. Sou vilanovense. Valeu, Wellington, um abraço. Olá, Pasqueto, gostaria da opinião de vocês sobre uma questão. Alguns comentaristas dizem que o gol foi mal anulado, mas creio que o que existe é gol anulado erradamente ou acertadamente. Não existe meio termo. O que vocês acham? Joaquim de Azevedo, Vila Itatiaia. É expressão, né? É. Ou foi anulado ou não foi anulado. Eu não não tem acho mal nada. anulado. É. É igual repetir o mesmo, né? Boa noite. Gostaria de saber se o Vila acertou nas contratações do Marcelo e do Sandrinho da Napolina. Falando nisso, então vamos lá com o Vila Nova, para que a gente comente as dispensas e as contratações. Reportagem da Luciana Vitorino. Boa noite, Luciana. Muito boa noite, Pasqueto, e a todos que assistem o PUC TV Esportes. E o clima aqui no Oba é de muita tranquilidade. Só até a próxima quinta-feira, data em que os jogadores se reapresentam e começam os treinamentos para o início da Série C. O Vila estreia contra o Cuiabá no próximo dia 17, domingo, no Serra Dourada. O escolhido para falar sobre a sequência do Vila foi o presidente Guto Veronês. E de primeira ele já respondeu quais os 4 jogadores que foram dispensados. Igor Eloy, Badé, Osmar e Bruno Beira, mas já falou quais os que já foram contratados. O Sandrinho, atacante da Napolina, o Vanilson, um centroavante, que faz o centroavante e atacante também do Novo Horizonte de Pameri, o Marcelo, lateral direito da Napolina. E nós acertamos também com o Ramires, do Anápolis. O professor viajou, tem gostado bastante da evolução que ele está tendo, em vista porque ele estava parado há muito tempo e deixou de ter contusões, que era normal até no início, como aconteceu, uma contusão muscular pequena, mas teve. E nós estamos aguardando a chegada do professor Márcio na quinta-feira, para a gente conversar para ver se ele quer ou não aproveitar o atleta. Agora resta saber quais são os outros 4 jogadores contratados. A posição a gente já sabe, um lateral direito, um esquerdo, um meia e um atacante. Sabe qual foi outro assunto hoje aqui na coletiva? O Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio. Os 3 times têm interesse no lateral esquerdo, Patrick. Já resistimos a 3 propostas. É um garoto que a gente vê um futuro brilhante no futebol brasileiro, mas a princípio ele vai continuar no Vila esse ano de 2015
e o planejamento é que ele continue em 2016 fazendo projeto do título da Série A do Campeonato Goiano e, se Deus quiser, dar uma campanha belíssima da Série B do Brasileiro. Clubes da Série A? Tivemos também. E tem notícia para o torcedor colorado. A diretoria do Vila tem o interesse em realizar um amistoso neste fim de semana. Agora resta encontrar o adversário. Luciana Vitorino para o PUC TV Esportes. As mães, amistoso do Tigrão, hein? Mas o time tem que se movimentar, né, Se jogar, estaremos lá. É. Deram uma folga boa, né? O Vila agora domingo, precisa voltar segunda, o ritmo. terça, quarta, volta quinta à noite. Tem que voltar o ritmo. Vamos lá, então. Nós temos imagens, inclusive, porque todos os contratados do Vila fizeram gols. Na divisão de acesso ou no Goianão. O Vanilson fez gol contra o Vila. Você foi lá, Cleison, em Pameri? Não foi, em Pameri não. Esse foi o gol do Marcelo, da Napolina, lateral direito. Contra o craque. De longe. E jogou bem em outros jogos. Já tinha feito um gol assim contra o Atlético no primeiro jogo lá, só que foi anulado porque o Viola estava impedido. O Ramírez fez esse gol, é volante, foi o capitão do Anápolis na volta à primeira divisão. E aí o Sandrinho. E o Ramírez pertence ao Anápolis, né? O Sandrinho começou muito bem, se machucou e, coincidência ou não, depois que ele saiu, a Napolina engatou aquela sequência de derrotas. Caiu de rendimento, exatamente. Olha o povo aí, Jean, gostou? Eu gostei. Alguns, para mim, ainda precisa de afirmação. Tipo o Vanilson? O Vanilson, o Sandrinho, aquilo que você falou, começou muito bem. Machucou, depois, né? por conta da contusão, Tem que ver a não deu condição sequência, do cara, né? Agora o volante, esse rapaz aí que está na nossa tela, é bom jogador, ele ajuda o Vila Nova, o Ramírez. Ele é um volante que chega, né? Ele tem a chega. característica um pouco parecida com a do Robson, só que o Robson participa mais, pega mais a bola, mas o Ramírez ele tem uma chegada boa. Agora né? é consenso que o Marcelo foi a contratação que mais agradou, o lateral direito? Sem dúvida, fez um campeonato muito bom, né? Foi bom, né, Cleison? Foi sim. Boa contratação. Até imaginei que o Vila não tivesse condições de contratá-lo, porque tinha uma concorrência, alguma coisa aconteceu e pro Vila foi bom, porque o Marcelo, pelo que ele apresentou pela Napolina, bom jogador. O Guto disse também que está próximo de fechar com o Moisés. Moisés atacante. Eu não gosto. Eu também, eu acho que eu não dei sorte. É muito tico-tico no fubá. Eu não gostei. Moisés e Paulo César, né, lateral esquerdo. O Paulo César, lateral esquerdo Seria bom. também. Agora, de tudo que foi falado hoje, não foi falado em entrevista, o Washington da Aparecidense foi descartado. Esse não vem. É a possibilidade do Vila trazer o Romerito. Seria eu ótimo. gostei muito dessa possibilidade e fiz as contas com o Cleison. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a tabela. Romerito reclamou aqui com o André que ele não conseguia se recuperar, era 3 dias para recuperar. O Vila só joga de final de semana, ou de domingo a domingo, ou de sábado a sábado. Você não precisa, e não precisa colocar o Romerito também em todos os jogos, você pode colocá-lo onde o estádio for melhor, jogador campo, experiente, né? jogo duro, mas jogo com difícil. uma semana para o cara recuperar, e um cara profissional como o Romerito, ele vai estar em todas. Com certeza. Não vai Ele querer ficar estar fora, em todas. né? Não vai ficar fora. Ele é profissional. Por isso que joga até quase 40 anos. E dá conta, né, Jean? Dá conta. Fez gol em semifinal do Goianão. É o tipo de jogador que falta, né? E até dizendo, são bons jogadores, ajudam o Vila Nova, mas está faltando ainda um jogador com um pouco mais de experiência, um jogador que rodou Série A, um jogador que tem qualidade técnica, é um diferencial, e o Romerito tem tudo isso, né? Até o torcedor perguntou esses dias, né? Algumas pessoas até brincam. Paulo Baix serviria para o Vila? Para mim, chegaria, vestiria a camisa 10. Tranquilamente. Jogaria, seria o capitão, levaria torcedor para o campo. Precisa de um jogador assim, não tem como. E eu penso que seria uma troca fantástica, porque o Guto ele usou o argumento, quando contratou o Osmar, de que precisava de um jogador com a característica de liderança do grupo, né? O Romerito é um cara de grupo, um cara que tem liderança. Eu não compara o futebol de um com o outro. Não, eu tô dizendo assim, ele dispensou o Osmar, então ele traz um cara para preencher esse espaço, mas um detalhe, aí vem o detalhe que assim, deixa o Romerito anos-luz de diferença com relação ao Osmar. O Romerito joga. Tá doido, aí. Seria um negoção para mim. Pois é, agora eu não entendi a diretoria, colocar a decisão do Fabinho nas mãos do treinador, né? Sendo que o treinador não aproveitou hora nenhuma.
Já Jogou, deu a ele só resposta, jogou né? com o Vladimir, né? Pois é. Se a resposta era do treinador, acho que a resposta já foi dada ao longo ou será que é alguma do comando conversa? dele. Não, vamos esperar o treinador chegar pra gente conversar com ele mais um pouco, ver se ele, de repente, deixa o menino aí mais um tempo, a gente gostaria de continuar Porque com ele. fizeram a porque só pode tentativa e ser não deu assim. certo. Era um A negócio resposta esperado. não foi positiva, né? Tomara que pelo menos o Vila tenha recuperado o Fabinho para voltar a ser jogador de futebol. Exato. Daqui a pouco tem o Goianão da 3ª divisão, tem Série D. Não deu no Vila, não deu. Paciência, vida que segue. Aliás, o Fabinho tem que ser grato ao Vila, Claro, que abriu as portas para ele e o colocou no bolo novamente. Nós temos aqui uma cartela com os 2 grupos da Série C, para você que ainda não sabe como estão divididos os grupos. O Vila está no grupo A, que é considerado o grupo de cima, né? Do centro-oeste para cima. Com Asa, Águia de Marabá, América de Natal, Botafogo da Paraíba, Confiança, Cuiabá, Fortaleza, Icasa, Salgueiro e Vila Nova. O grupo B, que é do sudeste para baixo, com Brasil de Pelotas, Caxias, Guarani, Guaratinguetá, Juventude, Londrina, o Juventude que, aliás, contratou o Paulo Baier para ser o camisa 10 na Série C. Madureira, que foi bem no Campeonato Carioca, a Portuguesa, que é tradicionalíssima, o Tombense e o Tupi. Dá para fazer no olhômetro aqui uma escala de quem é mais forte ou mais fraco aqui, Cleison? Agora, antes da bola rolar, é difícil, viu, Pasqueira? Muda muito, né? Depois Os do times campeonato regional. Esses times aí perderam jogadores e vão contratar jogadores. Né? O Vila é o exemplo disso. Então, a gente coloca na tela, por favor. Série C é mais... Porque as pessoas falam assim, no grupo do Vila tem o Fortaleza, que é muito tradicional, mas no outro grupo você tem esse Brasil de Pelotas, que é forte, futebol gaúcho muito forte, o Juventude, que é campeão nacional da Copa do Brasil. Tem o Londrina, né? Que chega sempre no Campeonato Paranaense. Tem chegado direto. A Portuguesa você não pode desprezar, contratou o diretor de marketing do Corinthians, aquele Hollenberg, para fazer uma reestruturação, já começam a mudar as coisas na Portuguesa. E o Caxias, que caiu lá no Campeonato Gaúcho, você não acha que vai querer investir? Porque o Juventude fez uma campanha Exato. boa. E aqui do lado do Vila tem times encardidos. O América de Natal, que é muito grande, o Asa, Botafogo né? da O próprio Paraíba. Asa, na Série B era uma encrenca. O Tigrão é grande desse lado aqui, né, gente? Certeza o pessoal... No caso, essa pergunta que você me fez, o pessoal de fora está se fazendo, nos programas esportivos, eles vão olhar, eles vão sempre apontar América, o Vila Nova, né? Como... Tem América, Agora, sem saber se pegar, como você falou, os dois expressão no olhômetro, o pessoal vai apontar ali a Portuguesa aqui, Vila, Fortaleza... Fortaleza tem batido na trave tem 2 anos. O Chamusca é técnico só lá, ganhou um campeonato cearense em cima do campeão da Copa do Nordeste, que é o Ceará. Exato. Eu penso que é um time que já chega com um piquezinho a mais na maleta, entendeu? Claro. Fortaleza. Motivação, né? Mas aí restam outras vagas e você tem que ir pra luta. Dá tempo ainda dos 5 primeiros jogos do Vila na Série C? Dá demais? Então vamos lá. Os 5 primeiros jogos do Tigrão. Olha aí, se não dá pro Romerito recuperar semana a semana. Vila estreia em casa contra o Cuiabá. Depois, domingo, dia 24 de maio, pega o Fortaleza fora. Vai fora de novo contra o Águia lá em Marabá, no dia 31 de maio. Dia 6 de junho, pega aqui o Icasa. E no dia 27 de junho, pega o América de Natal, aqui no estádio Serra Dourada. É cobra comendo cobra, meu amigo. É verdade. Não tem essa história, não. Aqui mensagens no WhatsApp. Boa noite, Pasqueto. Gostaria de saber a respeito do patrocínio Master do Goiás. Como anda? O que o Laboratório Geolab está pagando? Domingo estarei no Serra. Domingo, o Goiás joga fora, pô. Vai pro Serra não, que você vai perder. Não vai não, fica em casa assistindo. Mande um abraço para os ouvintes de Senador Canedo. Parabéns pelo programa, Josélio. Valeu, Josélio. Um abração para você. Valores a gente não tem. E de novo o conselho, Josélio, vai pro Serra não, que você vai ficar sozinho lá de fora lá. Fica de boa aqui, Josélio. Bomba. Ah, não. Negócio de Elisa Samude até hoje. Vou mexer com isso, não. Olhei um noticiário que o Flamengo pode jogar o Campeonato Paulista ou a Copa do Nordeste. Entre os dois, qual seria o melhor? Ontem, a hora que você leu isso aqui, eu saí da sala, né? Foi. Não vou mexer com isso não, gente. Responde ele. Pra mim, o Paulista. Pra mim, é a Copa do Nordeste. Por que o Goiás ainda não anunciou o jogador de nome? Até hoje... por que o Goiás ainda não anunciou o jogador de nome até hoje? Mande um abraço para minha esposa, Vanessa, e meu filho, Lipe. Família Esmeraldina, acionado Dione. Jogador de nome pode ser o Léo Lima, né? A torcida e eu acho que é uma contratação para dar satisfação para a torcida. E de risco. E de risco.
torcida do Goiás encasqueta com os nomes. Sim. É Walter, é Léo Lima. Antes era Paulo Baier. E Rafael Moura. Dá uma desencanada. Léo Lima tá sem jogar tem muito tempo. É um problemão. O que você acha do Léo Lima, Jean? Não, tecnicamente é bom jogador, não tem a dúvida disso. Agora tá lá no mundo árabe, tem muito tempo, né? Não sei. Tomara que ajude, né? Parece que ele quer vir. O Arley fez uma proposta oficial para ele. Vai tentar se desligar da equipe dele lá para voltar para o futebol brasileiro. É torcer. Falar que eu vi um jogo do Léo Lima depois que ele saiu do Goiás, nunca mais o vi jogando, nunca mais o vi atuando. Você viu no São Paulo, talvez, né? Depois que ele saiu daqui. Agora jogando no mundo árabe é difícil, não sei nem se o Arley teve a oportunidade de ver. Será que eles vão querer fazer teste, igual fizeram aquele rapaz que veio de Portugal? Tem que passar um pente fino para ver a condição dele. Vamos lá, para o intervalo, daqui a pouco tem mais. Aqui no WhatsApp, 8599000, mais mensagens. Dos últimos 6 campeões brasileiros, 5 foram finalistas dos estaduais e ainda dizem que o regional não serve de base. Não entendo. Estaria certo o Nelson Rodrigues. A crônica esportiva é uma eterna insatisfeita. Para ela, o jogo sempre será tecnicamente falho. Sou o Gustavo. Mas não é meu caso. Isso é uma verdade. Mas isso é uma verdade. Eu sou a favor dos estaduais. Eu falo assim, no geral, não, eu falo com relação à insatisfação. Sempre assim, entendeu? Só depois que passa o tempo que você vai... Dá uma saudade, né? Que você vai chegar. Agora, eu cheguei a uma teoria de... Agora vamos falar, os que são campeões chegam nas finais de quais campeonatos estaduais? Dos últimos 6 campeões, os 2 últimos, o Cruzeiro não chegou, né? Então, por isso que ele falou 5. 2000 foi o Fluminense. Pois é Carioca, Paulista, Mineiro, chefe. O resto... Agora eu cheguei a uma conclusão sobre aqueles cronistas de São Paulo que criticam os estaduais. É porque eles só têm Champions League para comentar. Exatamente. Aí fala mal do estadual, entendeu? Aí aquela questão que você falou que ia se policiar e que nós também, eu concordei com o que você disse, para não fazer comparação. Recente nós tivemos Copa do Mundo que a gente acompanhou de perto, para não ficar fazendo comparação, porque são mundos diferentes. Talvez você possa o quê? Tentar chegar ao nível de organização. Agora, querer comparar futebol, querer comparar a qualidade. Aí, meu amigo, você tem que ter discernimento para isso aí, porque não dá, né? Aí é outro nível, outro mundo. Hoje teve Champions League atrás, a gente viu o jogo, então a gente nem leva isso em consideração. Daqui a pouquinho os gols. Você pode levar o quê? Um posicionamento, aquilo que a gente falava. Hoje eu vi que eu reclamo do jogador de qualidade, hoje que os treinadores brasileiros estão fazendo e cobrando muito, e eu acho que estão extrapolando nessa cobrança. Você pega o melhor do time tecnicamente, o cara quer que o jogador vai ficar lá na defesa, dando chutão e tirando. O Cristiano Ronaldo hoje no jogo do Real Madrid, quando o Real conseguiu empatar, ele voltou para acompanhar a descida da Juventus, mas até o meio campo. Chegou no meio campo, ele parou. Se vira, Marcelo. Ele compôs. Exatamente, o Marcelo foi marcar o cara que passou os volantes, ele ficou para armar, mas por quê? Ele recompôs. No Barcelona lá, volta um dos 3, revezando. Aqui o treinador, Jean, quer que eu te acompanhe, por exemplo, eu sou um meia, você é um meia, eu sou o zagueirão do time. Eu subo, o cara quer que eu te acompanhe lá dentro da área. Não dá, meu amigo. O cara de melhor qualidade tem que estar posicionado para poder puxar um contra-ataque. Ele vai recompor, né? Então, lá volta o Neymar, fica o Messi. Exato. E o Soares e volta até determinado ponto. Ele não vai estar lá dentro da área, ele chegou ali, ele compôs, aí o zagueiro vai pegar, meu amigo, para não deixar espaço. Atenção agora para o recado do André Isaac. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 4141 84 74.
O Atlético estreia sexta-feira contra o Boa aqui no Serra Dourada no Brasileirão Série B. Na tela, por favor, os 5 primeiros jogos do Dragão. Atlético que já recebeu o Kaique e o Anderson Aquino. É o Arthur Kaique, né? E o Anderson Aquino, os dois já estão treinando e podem estrear. Estavam no Londrina. 7h30, então, sexta, tem Atlético e Boa. Depois o Atlético joga fora contra o Ceará. Olha só que jogão, hein? Tomara que a diretoria do Atlético não cresça o olho, né? Se bem que essa é mais comedida com relação a ingressos. Sábado, 4h30. 4h30 é o novo horário da Série B, né? É. Dia 23 de maio contra o Botafogo aqui no Serra Dourada. Vai dar muita gente. Vai dar muita gente. Espero que seja aqui, né? Pois é, eles falaram que vão mas o Atlético vender. já tá anunciando que vai vender para Vão vender o Brasília. jogo. Pra Mas na Brasília? Garrincha, é. Então retira tudo que eu disse. O presidente do Goiás é que garantiu que o Goiás não vai vender nenhum jogo. Até porque esperneando para vender Nação Esmeraldina. Se ele for vender jogo daqui, uai, pelo amor de Deus. 30 de maio, Criciúma e Atlético. Terça-feira, 2 de junho, Atlético e Luverdense. Vocês estão falando sério que o Atlético vai vender o jogo contra o Botafogo? Sério, Pasqueta? Tá Sim, falando vai sério vender. O todo. Atlético tomou prejuízo contra o Vasco. Sim, mas o porque Atlético lá, tem... para abrir o estádio, é X Mas lá em ele quis Brasília. mandar, né? Ele mandou o jogo lá. Agora ele quer vender, quer pegar um dinheirinho livre e fica jogar quieto fora. Aqui, fica quieto aqui, não mexe com isso não. Olha só, no último dia 30, por causa da final do Goianão e tudo mais, a gente não noticiou, mas agora com mais calma, os times, todos os times, entidades esportivas no Brasil, eles divulgaram os seus balanços patrimoniais. Eu selecionei aqui algumas partes dos balanços do Vila, do Atlético e do Goiás. Primeiro do Goiás, e um ponto que chamou a atenção. Olha só, o Goiás em 2013 gastou com o futebol, despesas com futebol profissional e amador, 42 milhões, certo? E no ano passado gastou 26 milhões. Olha como o Goiás economizou, hein? Sim. De um ano para o outro. Tinha mais receita, em 2014 também economizou mesmo. Se bem que tinha muita antecipação Pagou- de receita aqui. pagou 16 muita milhões dívida, a né? menos, né? 16 milhões Mas tinha a muita menos. antecipação, lembra que o doutor tinha Sérgio bastante. Rassi reclamava? Exatamente. Ou seja, ele não pegou esses 62. Não. E não pega ainda, Então o né? Goiás economizou o quê aqui, Cleison? 16 milhões? 16 milhões, exatamente. 16 milhões. Pouco E- mais de 16, 16 E ficou milhões. na Série A. Agora nós temos o valor total da dívida do Goiás. Em 2013, ela era de 63 milhões. Fechou 2014, aumentou a dívida, economizou e aumentou a dívida. É porque tem juros em cima Os disso aí, né? passivos, né? Claro. 65 milhões, 48 mil, 666 reais e 66 centavos. Que número ruim, hein, gente? Stand de 666, hein, Jean? Deus que me perdoe. Tira essa tela daqui. Mamãe me acode. Vocês deram uma olhada, então? O Goiás economizou bem, hein? É. E se não tivesse economizado, essa dívida estaria lá em cima. É. E você lê esses balanços, você tem que ter uma ciência. Eu sou neófito nisso, leigo. Eu peguei só a parte da dívida, para que o torcedor entenda o que seu time está devendo hoje, né? Temos aqui um print da dívida do Vila também, para que vocês deem uma olhada. Olha só, a dívida do Vila essa aqui, ó. Tem aqui, né, 13 milhões. Era isso aqui, 13.144 em 2013, subiu para 13.521 em 2014. Mas aí tem aqui o total do passivo, que está aqui embaixo, não tá grifado, mas hoje a dívida do Vila é de 12.310.392,84. O presidente Guto Veronês já disse que não compensa o Vila entrar nesse parcelamento das dívidas. Não dá conta de daria algo em torno arcar. de 40 mil por mês, o Vila não vai dar conta. Então é melhor ir tocando o barco assim, tentando diminuir a dívida de uma outra maneira. E o Vila continua sem as certidões, né? Certidão trabalhista, certidão de fiscal e tudo mais. Agora nós temos o do Atlético. Um print feito com o balanço do Atlético. E é muito pequenininho do Atlético. Aqui a dívida do Atlético, ó. 24 milhões... R$147.199,66. time No ano que há 2, passado, 3 o déficit, anos não- então, foi de 4.728.000. Pois é, mas a No ano Aqui, ó, passado, déficit e o total? líquido do exercício. Prejuízo de 2014 foi de 4 milhões, a dívida Pois era é. de 20, subiu para 24 Mas há milhões 3 e anos pouco. atrás, quando o Atlético chegou na Série A, não devia nada. Tanto é que Nada tinha assim, certidões. em termos, né? Porque clube de futebol Não, pô, não tem. mas O ele, Atlético tinha certidões. Em 2012 ele Tinha. tinha todas as certidões. Velho. ele tinha dinheiro em caixa, porque ele
porque ele tinha um orçamento muito pequeno, Cleison, e pegou o dinheirão da Globo. Foi aí que quando ele gastou esse dinheirão, esse dinheiro passou a fazer parte do orçamento do Atlético, e aí quando ele caiu sem esse dinheiro, com contratos firmados, é basicamente a diferença dos 4 milhões, aquilo que ele deixou de ganhar da Globo. Ele continua vivendo vida de rico. Sim, né? Tinha como mandar os Exatamente. caras embora. Continua Só que vivendo se a gente vida de pegar rico. hoje for olhar, você vai olhar lá o patrimônio do Atlético, você vai no CCT do Atlético. É Os gigantesco. campos são, fantásticos. A concentração do Atlético é muito boa. Sim, a concentração, onde o jogador concentra, a gente tem o Goiás como referência, mas a concentração do Atlético, ela é, muito melhor e mais equipada do que a do Goiás. E o Atlético tem uma sala de fisioterapia muito boa também, vestiários também são bonitos, então isso custa dinheiro. Sim. Tem esse investimento também. Além disso que vocês colocaram, a questão do Atlético ter sido rebaixado e alguns jogadores terem contratos de Série A, que o Atlético teve que bancar. Então isso aí tudo também Atlético faturou, fez aumentar essa dívida toda aí do Atlético. 1 milhão e 200, 1 milhão 200 e pouco sobre venda de jogadores, que não foram nem vendas, né? Foram os empréstimos do Jorginho e do Fábio Lima. Isso. Que deu, e renda, que deu esse dinheiro pro você Atlético. tem mais ou menos uma noção de renda? Cara, o balanço do Atlético, as letrinhas são muito pequenininhas, você tem que ter uma ciência, uma didática e para uma ler lupa aquilo para ali. poder ficar olhando. Eu não tive paciência não, para te falar a verdade. Boa noite a todos, adoro o programa de vocês. Gostaria de saber quem são os jogadores que o Vila já contratou para a Série C e quem está sendo pretendido. Abraço a todos. Marcelo Costa, Bela Vista. Marcelo, lateral direito da Napolina. Sandrinho e Ivanilson, atacantes da Napolina e do Novo Horizonte e Pameri. E ainda o volante Ramírez do Anápolis são os contratados no Vila até agora. Pretendidos, Moisés do Anápolis e Paulo César da Aparecidense. Boa noite, Pasqueto. Onde está o Valmir Lucas? Ele será titular no Brasileiro? Carlos Henrique. Voltou a treinar com bola esses dias. Voltou, né? mas não vai ser titular, não. Vai nada. Cleison, se o Léo Lima vier, os outros jogadores não vão ficar enciumados, porque provavelmente seu salário vai ser 3 vezes maior do que os demais jogadores. Latino. Não, eu penso que não. O Hélio, além de você tem 2 pessoas que vão saber fazer esse trabalho. O próprio Arley, na entrevista dele, o Arley foi muito cuidadoso com isso, né? Diz que mostrou ao Léo Lima o patamar de salário do Goiás e que estaria disposto a pagar um pouquinho a mais para ter um jogador diferenciado que seria o Léo Lima. Ele nem fez a questão de dizer muito mais, mas ele disse um pouquinho a mais. E eu penso que o jogador hoje em dia tem essa noção. Tem o cara que faz a diferença, que é o cara que vai garantir bicho para eles, e o cara que não vai render absolutamente nada, que só vai dar trabalho para eles. O Éder tá falando aqui que dia 4 de junho é feriado de Corpus Christi. É verdade. Não era 19 de junho, mais pra frente? Não, acho que é dia 4 mesmo. Eu tô perdido, viu, Pra ser Éder? às 4, acho que é isso mesmo. É. Eu até pensei eu não vou falar para não dar rata, né? Mas é isso, eu acho que é isso mesmo. Então tá bom. Ó, no próximo bloco tem a convocação da seleção brasileira para a Copa América e ainda os gols da Liga dos Campeões da Europa. Coloca aí, por favor, moçadinho, os gols de hoje à tarde da Liga dos Campeões da Europa. A Juventus, lá na arena dela em Turim, venceu por 2-1. O Real Madrid, o Morata fez esse gol, ó. Condição legal, 1-0. Aí o homem empatou. Vai gostar de fazer um gol assim lá longe, hein? Nossa, chega a ser enjoado. Verdade. E aí esse pênalti. Foi pênalti? Foi. Em cima do Tevez, Perdeu. né? E ele mesmo bateu e sacudiu. Carvajal 2-1. perdeu o pique ali. Ou não vai ser essa tetinha pro Real Madrid lá Vai não. Claro em que não. Santiago Aliás, se Bernabéu. tem uma não. qualidade dos times italianos é saber jogar na parte defensiva, E esse marcando Tevez tá ali, bem sair. demais pra puxar um contra-ataque. Ô, esse Tevez ali, do fazer Tigrão fumaça. aqui, hein? Esse povo do Tigrão Se já fosse- é animado sem Se o fosse Tevez. só no Tigrão, Não, mas no Tigrão ia ser um Grão, rolo. Verdão. cara, tem uns E caras... para Calambal, o tio Patinhas não funciona, e esse Tevez vem e toca Cumba, como é que é o nome lá do trem? Cúmbia. Hã? Cúmbia. Falando em Vila, um abraço para o jornalista JK, esse é gente boa. Grande Torcedor do JK. Tigrão. Irmãos, tem uns boa. caras estilo Tevez, raçudo, tipo Soares. Felipe Amorim, né? Sanches. E a raça do Felipe Soares, Amorim? Sanches. Cadê a foto do homem aí? Antiga Feia Edmundo. pra caramba. Rapaz, eu Do perdi Tevez. que trem aqui. Coloca aí que o fio dá um close. Vou pegar aqui, foi a Monara Marques. Carlitos. É do Fute como Legusta? É, a Lá da Monara Monara? colocou aqui, eu tava no Twitter aqui da Monara. Rapaz, aqui. esse Tevez ele joga no meu time na hora que ele quiser. Olha aqui, que coisa Olha lá. linda, Pio. Dá uma olhada. O que tá escrito aí?
Bonito. Bonito é quem decide o jogo. Rapaz, mas é feio, hein? Isso aí caiu do avião, o trem passou por cima. É. No Fute Como Legusta é o canal no É, o YouTube canal lá do da YouTube. jornalista Monara Marques. Monara Marques, muito bom, viu, gente? Filha de Recomendo. Evandro Gomes. É. Evandro, ainda bem que eu não apostei essa com você de novo, né? Irmã de Evandro Júnior, que virou empresário, vive mais viajando do que aqui em Goiânia. Coloca aí na tela, por favor, a convocação da seleção brasileira para a Copa América, lá no Chile. Jefferson, Diego Alves e Marcelo Groi. Algum senão aí no gol? Não, todos grandes goleiros. São bons goleiros. Você poderia Eu apontar poria o outros Cássio. goleiros. Poria o Cássio no lugar do Marcelo Groi. Esse Diego Alves tá pegando demais, Pega demais, Pega o Diego demais, Alves. demais. Mas joga eu muito. colocaria o Cássio no lugar do Marcelo Groi. Zagueiros, Davi Fernando Luiz. Praz, não? Não, um jogo de goleiro que não estica o braço, você não pode contar com ele, né? Davi Luiz, Marquinhos, Thiago Silva e Miranda. Aí tá tudo ok, né? Tudo certinho. Marcelo, Felipe Luiz. Esse Felipe Luiz não joga mais. Lá no Reserva Chelsea, lá, né? né? Reserva. Não mexeria com ele, não. Danilo e Fabinho. Não tem outro, não tem. Sei Tem o lá. Maxwell, né? Também O Dunga não- já convocou também. algumas Teve na vezes. Copa e já passeou bem com a seleção É, brasileira. já deu pra ele, né? Já deu, Ele né? já passeou bem. Já deu. Já. Aqui no Brasil não tem nenhum lateral esquerdo que presta? Pra seleção, O Zé Roberto, melhor que isso. Só se for. Ué. Anderson Pico, magrinho, hein, Cleison? Volantes, Luiz Gustavo, Fernandinho, Elias e Casemiro. Casemiro entrou na isso. vaga que o Oscar deixou, né? É, Não na mesma função, mas a sim. vaga do Oscar foi que ele entrou ali. volante só tem isso mesmo, né? Tem nenhum aí que dá Você pra tem o dar uma Fernando melhorada? também, que joga um Fernandinho lá, que é titular no Manchester esse Fernandinho, na Manchester verdade, City. fica mais na reserva pro Fernando Fernando, Enzila do que é. propriamente joga, né? Exatamente. Meias, Everton Ribeiro, Douglas Costa, William e Felipe Na Coutinho. verdade, o Everton Ribeiro que entrou no lugar do... Do Oscar? Não, Oscar. não, porque o Everton Ribeiro já foi convocado algumas vezes pelo Dunga. Ele vinha Junto sendo com o convocado. Oscar. O Casemiro é que tá nunca aparecendo foi, como né? novidade. O Casemiro foi novidade. Então o Casemiro é a novidade, porque ele não estava sendo convocado. Então ele entrou no lugar, teoricamente, do Oscar, porque o Everton Ribeiro tinha sido E convocado. aqui no Brasil, quem tinha sido convocado foi o Souza do São Paulo, que não tá jogando exatamente. Era lufa volante, nenhuma. Atacantes, Neymar, Diego Tardelli, Robinho e Roberto Firmino. É isso mesmo, né? É isso aí, a seleção que o Dunga vinha convocando a base. E o Robinho tá jogando muito. Tá, não, o Robinho principalmente é aquela questão também, da experiência dele, né? O Robinho é um jogador que encaixa bem com a seleção brasileira. Ele vai ser reserva, né? Vai ser reserva, mas tá ali no grupo, é um jogador que o Dunga confia bastante. Essa Copa América vai ser muito boa. Vai. Uruguai com os caras, Brasil, Argentina, Argentina, Colômbia. O próprio Chile. Chile também, A com Copa grandes América é no jogadores. Chile. Chile de Vidal, de Sanches. O Chile com o Valdívia, sadio voando. Aí você forçou também. Valdívia joga no Palmeiras, A gente lá começa não, a falar né? sério Joga aqui, de falar vez as em coisas, quando. o Pasqueiro tem a vacalha. Não dá, No né? Palmeiras aqui ele não joga, e nem lá, ele não joga em lugar nenhum mais, aquele enrolado. Boa noite, Pasqueto. Cadê o Pedro Henrique? O que acontece com esse jogador? Já foi embora, tem muito tempo. Goiás ainda pegou um dinheirinho, viu, Júlio Escobar? Rapaz, esse aí de graça, o Goiás ainda pegou uma graninha nele. Boa noite, pessoal. O Léo Lima faria o mesmo efeito que o Yarley fez quando chegou no primeiro ano de Goiás. Robert. Boa noite, Pasqueto. O Goiás é o 12º clube que mais pontuou na era dos pontos corridos do Brasileirão Série A, com 556 pontos. Meu nome é Leonardo. Isso não serve pra muita coisa, né, Leonardo? Ou serve? 12º é 12º, ele já falou tudo. Irão Bastos, olha, ao meu ver, jogos às 4 horas é para torcedor não ir ao estádio. O que vocês acham? Às 4 tudo bem, às 10 é que não é pra ir, ué. 4, um feriado, acho que é tranquilo. Boa noite, pessoal. Na opinião de vocês, quem são os favoritos a ganhar o Brasileirão? Vamos lá. Série A. Vamos arriscar, Corinthians. não. Ah, você tem os de sempre, né? Em Corinthians. Sexta-feira tem os palpites da rodada, hein? Corinthians, Inter, Você não tá aqui, Cleice, né, Cleice? Você não tá aqui Atlético sexta. Mineiro. São os meus... Palmeiras são meus 4 favoritos. Boa noite, Jefferson Vieira, Parque Tatiaia. Pasqueto, como vocês avaliam as contratações e dispensas do Vila? Gostamos aqui. De Mamanda Caducando. Pasquetinho, minha esposa, a Kelbiane não quer deixar eu assistir o programa, pede pra ela. Cadê os reforços do Dragão? Wesley, ACG, Jardim Presidente. Ô Kelbiane, deixa o Wesley aí, pô, tá acabando agora você põe na novela. Novela o dia inteiro, gente. Ô Kelbiane, Tem a reprise. deixa o homem aí, pô.
Abraço.